Agora, na Capital, Entrevista. Bom, além de coordenar a bancada que integra o grupo dos 8 deputados federais e 3 senadores de Mato Grosso, lá em Brasília, não é? Fábio também é o coordenador político da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara dos Deputados, que, aliás, agora também tem uma representação aqui no Estado. E deve haver essa conversa entre a Assembleia e também a nossa bancada federal para trazer as melhores soluções, digamos assim, para o Estado. Não é isso, deputado? Obrigada por ter aceito o nosso convite nesse feriadão, né? Podemos dizer assim, nessa sexta-feira. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês que me convidaram para fazer parte mais uma vez do Agora na Capital. É um prazer estar aqui com vocês. Bom feriado a todos. Eu fui convidado para poder fazer parte da articulação política da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara Federal. Essa é a maior frente parlamentar do Congresso Nacional. Nós temos mais de 343 membros entre deputados e senadores, mais de 300 deputados fazem parte. Eu sou o coordenador político na Câmara. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é a coordenadora política no Senado Federal. E a nossa função é, obviamente, poder levar para dentro do Congresso Nacional os pleitos importantes desse importante setor da economia brasileira e fazer com que esses pleitos possam ser compreendidos pelos outros parlamentares, que a gente possa fazê-los avançar. E, obviamente, a existência de uma frente parlamentar aqui no estado de Mato Grosso também vem contribuir com que a gente possa ter esse diálogo entre as demandas estaduais e as demandas federais, de forma a gente poder dar mais respaldo a esse importante setor produtivo do nosso estado. É isso, deputado. Tem muita coisa pela frente, não é só o começo aí, ó, do mandato, não é? Um momento aí de novidades, não é? Um novo governo federal também. Na semana que vem, a ministra Simone Tebet vem a Cuiabá para discutir, inclusive, o orçamento de 2024. O senhor vai estar presente por aqui, vai participar desse encontro também? Como é que está a sua agenda? Olha, semana que vem, na terça-feira pela manhã, eu tenho compromisso em Brasília. A gente tem reunião da diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária e eu também presido a comissão permanente da Câmara Federal de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. E nessa comissão a gente está tratando do impacto dessa reforma tributária que o governo federal quer fazer aqui na nossa região centro-oeste. Portanto, nós temos uma reunião para tratar dessa questão da reforma tributária. Então, ficarei terça, quarta e quinta-feira em Brasília, voltarei para Mato Grosso na quinta-feira. Não tenho certeza se eu consigo acompanhar a agenda da ministra de Planejamento para discutir aqui o planejamento plurianual do governo federal, por conta desses compromissos que a gente já tem em Brasília na segunda, na terça, na quarta e na quinta. O senhor falou aí sobre a questão da reforma tributária, né, que está sendo discutida, inclusive, no Congresso, e o governador já disse, inclusive, que nessa questão Mato Grosso está aí entre os estados que mais vão perder caso essa reforma seja aprovada. Quais são os pontos específicos assim que trazem tanto prejuízo, deputado? Bom, eu vejo 3 pontos muito importantes dessa reforma tributária que trazem prejuízo para o estado do Mato Grosso. Primeiro, vamos tentar explicar para as pessoas do que se trata a reforma tributária, para todos que possam compreender. Se trata, na verdade, em buscar unificar 5 impostos em um único imposto, né? Unificar um imposto municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviço, o imposto estadual, ICMS, o imposto federal, IPI, que é Produtos Industrializados, o imposto de PIS e COFINS. Esses 5 impostos virariam um único imposto que a gente chama de Imposto de Valor Agregado. Essa é a reforma. Isso não quer dizer que não vai haver aumento de tributo ou que vai haver diminuição de tributo. Vai haver simplesmente uma unificação desses tributos. Mas aí, quando você unifica e coloca um imposto de valor agregado, você muda a forma de tributar. Você passa a tributar no consumo. O que quer dizer isso?
quer dizer que quando a gente vai ser tributado quando a gente compra alguma coisa lá no consumidor final. E isso é muito prejudicial aos estados que têm uma população menor, porque esses estados, eles perdem a arrecadação para os estados que têm população maior. Portanto, Mato Grosso, em sendo um estado de grande produção primária e exportador, ele perde a arrecadação. Esse é um primeiro problema da reforma tributária, a perda de arrecadação. Mas há problemas maiores. Uma coisa é a gente fazer uma reforma tributária e colocar um imposto único em Portugal. Aonde você quer que coloque sua indústria em Portugal, ela vai estar quase que à mesma distância do porto ou do mercado consumidor, porque é um país com dimensões pequenas. Nós aqui estamos falando do Brasil, um país com dimensões continentais. Portanto, colocar uma indústria no Mato Grosso, colocar uma indústria em São Paulo, leva essa indústria a estar a 2.000 quilômetros de distância do grande mercado consumidor ou de um porto. Então, obviamente, é menos competitivo colocar uma indústria aqui em Mato Grosso. E a reforma tributária, ela acaba com a possibilidade de darmos incentivos fiscais para atrair indústrias. Então, qual que é a nossa preocupação aqui? A nossa preocupação é que essa reforma tributária, se não for nos dado a possibilidade de termos um mecanismo de atrair indústria, de sermos mais competitivos, ele pode fazer com que Mato Grosso perca a capacidade de atrair indústria e haja, inclusive, uma desindustrialização do Mato Grosso. E a gente, representante de Mato Grosso, nós precisamos brigar para que Mato Grosso possa fazer o próximo salto econômico do Estado, que é efetivamente industrializar a nossa produção, porque é aí que a gente vai dar um impulso para que a gente possa melhorar a renda, o salário de todos os mato-grossenses, porque a indústria, ela além de empregar mais, ela tem um salário médio maior. E o que a gente precisa fazer em Mato Grosso é dar mais oportunidade e salário melhor para as pessoas. Portanto, nós não podemos, de forma alguma, abrir mão do nosso direito de industrializar o nosso estado de Mato Grosso. E, portanto, a gente não pode abrir mão de termos mecanismos que reconheçam essa distância que nós estamos dos portos e dos grandes mercados consumidores e que façam com que a gente possa, na verdade, continuar atraindo indústria para o estado de Mato Grosso. A própria Constituição Federal, quando foi feita em 88, ela reconheceu essa necessidade dos estados do centro-oeste e do norte do Brasil, e por isso que ela criou tanto a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que atinge Mato Grosso, quanto a SUDENE, que atinge o Nordeste, e os fundos constitucionais, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o Fundo Constitucional do Norte e o Fundo Constitucional do Nordeste do Brasil, exatamente criando mecanismos para que você pudesse ocupar e industrializar essas regiões mais longe do país. Portanto, a gente entende que a reforma tributária não pode ignorar essa extensão territorial do Brasil. Então, a gente já está brigando, nos posicionando para que a gente possa garantir que Mato Grosso não perca a sua condição de atrair indústria, de se industrializar, que é o novo ciclo econômico que a gente quer para o Mato Grosso. Deputado, vamos aproveitar, né, a participação do senhor, falar um pouquinho aqui especificamente de Cuiabá. Essa semana aqui na Assembleia Legislativa, acredito que o senhor tenha acompanhado, aconteceu uma audiência, né, uma audiência pública, até a pedido do seu colega, o deputado federal Abílio Brunini, sobre a pós-intervenção, não é? Que ainda não se concretizou, a intervenção ainda está em andamento, mas já se preocupa com o que vai acontecer com a saúde pública aqui da capital depois que esse período passar, não é? Se ela volta, de fato, a ser comandada pelo prefeito, não é? E como será isso? A audiência acabou numa grande confusão, não é? Não teve o resultado que se esperava. E eu queria saber a opinião do senhor, não é? Como é que está analisando aí toda essa situação envolvendo a prefeitura, o prefeito e a questão da saúde aqui da nossa capital? Primeiro, infelizmente, a saúde de Cuiabá chegou numa situação tão caótica que foi necessário uma intervenção. Essa intervenção na saúde de Cuiabá, ela foi determinada pelo Ministério, foi pedida pelo Ministério Público e determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, diante da caótica situação das unidades, onde faltavam médicos, faltavam remédios, sucateamento das unidades, ausência de raio-x, paralisação das cirurgias, portanto, uma situação muito difícil. Você imagina um cidadão chegar num posto de saúde e lá não tem um médico para atender e também não tem remédio. Se não tem médico e não tem remédio, que é a base da saúde, não tem saúde pública.
Portanto, foi necessário uma intervenção, a primeira vez na história que se decreta intervenção na saúde pública da capital de Cuiabá. A intervenção, ela vem avançando. Obviamente, a intervenção pegou a saúde completamente sucateada e uma saúde que foi destruída durante 7 anos pela gestão Emanuel Pinheiro. Portanto, consertar uma saúde que vem sendo sucateada há 7 anos, não se faz isso em 30, 60, 90 dias. Obviamente leva um tempo, mas já há melhorias e avanços significativos na saúde pública de Cuiabá feitos pela intervenção, como reposição de remédios, como contratação e reposição de médicos, como retomada do funcionamento dos raios-x na unidade de pronto-atendimento, como retomada das cirurgias no antigo pronto-socorro, no Hospital São Benedito, cirurgias cardíacas, cirurgias bariátricas, uma reorganização da saúde pública, cancelamento de contratos que indicavam superfaturamento, economia de mais de 22 milhões de reais em renegociação de contratos, enfim. Uma série de avanços já aconteceram e há muita coisa planejada na saúde pública para acontecer. Então, existe um pedido neste momento do Ministério Público para ser avaliado pelo Tribunal de Justiça para que a intervenção seja prorrogada até pelo menos final do ano. Portanto, neste momento, nós vamos nos concentrar em ajudar a que a intervenção possa continuar melhorando a saúde lá na ponta, né? Lá na unidade de saúde, na unidade base de saúde, na unidade de pronto atendimento, nos hospitais. Se esse pedido for aprovado, nós teremos ainda mais 6 meses de trabalho junto à intervenção para melhorar a saúde pública, para depois a gente pensar numa possível transição dessa gestão da saúde da intervenção para a Prefeitura de Cuiabá. Deputado, né? E o senhor pretende participar, se houver uma nova conferência, uma nova audiência, pretende participar ou prefere não se indispor, se ausentar, digamos assim, desse formato de discussão que pode gerar polêmicas e até confusões? Não, no momento certo é necessário a gente discutir essa questão, né? Se definitivamente a justiça determinar que a intervenção tenha que passar a saúde pública para quem destruiu a saúde pública de volta, né? Passar de volta para a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, que destruiu a saúde pública de Cuiabá, é necessário que a gente faça a discussão de como assegurar com que tudo que foi melhorado na saúde pública não seja desconstruído, né? E aí é necessário que os órgãos de fiscalização, de controle, possam estar dentro dessa discussão. Eu digo isso, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, que vem ajudando muito nessa melhoria da saúde pública de Cuiabá, que esses órgãos estejam na discussão para que a gente possa criar mecanismos que impeçam que a gestão Emanuel Pinheiro possa novamente sucatear a saúde pública de Cuiabá. Deputado, já para poupar o tempo, que infelizmente daqui a pouquinho está esgotando a nossa transmissão, eu queria saber do senhor, não é? A gente falou aqui da situação que está, Emanuel Pinheiro, enfim, já há bastante tempo tem essa especulação, não sei se a gente pode dizer assim, da sua candidatura. Não é a primeira vez, inclusive, em outras eleições passadas também, já foi colocado o seu nome como uma opção à Prefeitura de Cuiabá, inclusive na última eleição em que Emanuel Pinheiro foi reeleito, mas dessa vez o senhor está determinado. Como é que está essa situação já aí dentro do União Brasil, uma vez que parece ter outros pretensos candidatos dentro da mesma sigla? Olha, é legítimo, na verdade, que um partido ou os partidos políticos possam, nesse momento, colocar nomes à disposição. Eu, particularmente, sempre digo isso, há muito tempo digo isso, eu sou crítico de um país que sai de uma eleição e entra em outra eleição. Eu acredito que, entre uma eleição e outra, os mandatários, aqueles que foram eleitos, devem tomar o tempo para trabalhar, para cumprir seus compromissos de campanha, para entregar resultado, para dar resposta ao cidadão que depositou seu voto de confiança naquele parlamentar, naquele deputado, naquele mandatário. Portanto, eu acho que agora é momento de trabalho. Momento de eleição a gente deve discutir mais para frente, ano que vem a gente deve discutir eleição, agora é momento de trabalho. Agora, é legítimo que as pessoas que tenham essa vontade colocam seu nome à disposição. Eu tive a oportunidade de votar na reforma política quando eu fui deputado lá atrás.
E quando votei na reforma política, eu votei numa reforma onde eleição acontecia no Brasil a cada 5 anos, exatamente para que a gente pudesse ter mais tempo para trabalhar, em vez de ter eleição a cada 2 anos. Mas o ano que vem a gente vai entrar nessa discussão. Meu nome está sendo falado pelo meu partido, né? E, portanto, meu nome está, sim, à disposição. Como eu falo, essa pré-candidatura ela está posta, mas, obviamente, não está imposta. É uma decisão de grupo político, de partido político, né, do melhor nome. O que eu tenho absoluta convicção é que, realmente, Cuiabá precisa passar por uma mudança na forma de administrar. Precisamos administrar, essa cidade precisa ser administrada com mais seriedade, né? A Cuiabá não precisa passar por tantos escândalos, por tantas brigas. A cidade hoje parece estar completamente abandonada. O problema não é somente na saúde pública, as ruas estão esburacadas, a cidade está mal cuidada. Nós precisamos resgatar, reconstruir essa cidade. Cuiabá é a capital do pujante estado de Mato Grosso, sempre foi a cidade referência desse estado e sempre será. Cuiabá precisa apenas de cuidado. Essa cidade tem muito potencial econômico, tem muito potencial para ser o grande centro de comércio, de indústria desse estado de Mato Grosso, portanto, representar, sim, com grandeza esse estado que cresce tanto. Eu sou, na verdade, um convicto de que a cidade de Cuiabá sempre será a grande referência desse estado e, portanto, basta apenas administrar essa cidade de forma muito séria, com seriedade, com competência, com responsabilidade, para que a gente possa melhorar a Cuiabá e, em especial, melhorar a vida dos cuiabanos, garantir aos cuiabanos Deputado, uma melhor desculpa condição de vida. interromper, mas o senhor estava falando sobre esse desejo legítimo, inclusive, né, de outros candidatos, como o Eduardo Botelho, do mesmo partido aí do senhor, e muito se falou sobre os critérios, né, para a escolha desse candidato dentro do partido. Existe alguma rusga neste momento, inclusive, sobre quais são esses critérios de escolha? Porque, convenhamos, o senhor e o deputado Eduardo Botelho têm qualidades diferentes, totalmente distintas. Perfis diferentes. Então, de repente, um critério de escolha beneficiaria um ou outro, né? O que o senhor acha que é o mais justo? Olha, eu não sou mais presidente do partido. O presidente do partido agora é o governador Mauro Mendes. Portanto, essa condução será feita pelo governador Mauro Mendes sobre essa questão da escolha do nome do União Brasil à Prefeitura de Cuiabá no ano que vem. O que eu sei é que nós temos dentro do União Brasil, né, pessoas com bastante experiência, que são capazes de dialogar para que a gente possa buscar o melhor caminho para Cuiabá e para a União Brasil, no momento certo. O governador já disse que no ano que vem ele vai tratar disso, portanto, neste momento, de verdade, eu não estou debruçado sobre quais critérios. Todas as eleições que eu pude acompanhar na minha vida, né, as decisões sempre foram tomadas utilizando alguns instrumentos, né, mas como, por exemplo, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, que são instrumentos de apoio à tomada de decisão, mas sempre houve, na verdade, um diálogo, pessoas que analisam tudo isso, que analisam toda a conjuntura, que é muito mais amplo que simplesmente apontar um único critério, né, para que se possa tomar a melhor decisão possível. E eu acredito que a União fará o mesmo caminho, sentará no momento adequado para discutir como é que será feita essa escolha, né? Acho que a gente está muito longe, como eu disse, desse processo eleitoral. Estamos a mais de 1 ano e meio da eleição, estamos a mais de 1 ano das convenções e o que a legislação diz é que se não houver um entendimento de nenhuma forma, né, é a própria convenção partidária que define candidato. Mas eu tenho absoluta convicção que a União, com os quadros que tem experimentados, com as pessoas que têm, poderão conduzir sim esse processo para um bom entendimento, para que seja melhor para a cidade de Cuiabá e melhor para o partido.
É isso, não é? Tem muita pergunta aqui, tem outras perguntas. A gente tem o nosso repórter intrépido e cabeludo, não tem, Marina, pra gente fazer uma. Tem sim, inclusive o deputado deve já estar acostumado aí com as perguntas de Jardel Arruda. Jardel, muito obrigada, bem-vindo aqui à nossa transmissão. E ele disse o seguinte: deputado, todo mundo sabe que ser secretário da Casa Civil é uma honra, mas como pré-candidato a prefeito de Cuiabá, eventualmente assumir a Casa Civil, que é um nome que o governador inclusive já citou, né, durante uma eventual licença do secretário Mauro Carvalho, para assumir, inclusive, o Senado, do qual da vaga da qual ele é suplente, né? É interessante para a projeção política ou seria mais um problema do que uma solução neste momento? Não, primeiro mandar um abraço para o Jardel. Houve essa especulação, mas essa especulação, ela nunca houve nenhuma conversa do governador Mauro Mendes comigo nesse sentido. Foi perguntado para o governador se eu era um dos nomes, ele falou, dentre muitos nomes, um dos nomes. Claro, eu sou deputado federal, eu tenho uma amizade e ando em um caminho longo junto com o governador Mauro Mendes. Eu fui secretário de governo do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, né, logo que ele assumiu a prefeitura de Cuiabá. Então a gente tem uma caminhada política longa, é muito natural que as pessoas pensam. Mas isso não está no meu radar neste momento. Eu tenho grandes desafios em Brasília como deputado federal para poder cumprir. Portanto, essa é uma questão que é uma hipótese, né? Algo que foi aventado, mas falar sobre hipótese na política é sempre muito difícil. Portanto, essa questão nunca foi uma questão concretizada, nunca houve uma conversa, um convite, apenas uma possibilidade, uma hipótese, mas isso está hoje fora dos meus objetivos, porque tenho um enorme desafio na Câmara Federal nesse momento que o Brasil precisa ter posicionamentos muito concretos contra eventuais retrocessos que queiram impor ao Brasil e também para que a gente possa tramitar lá naquele Congresso Nacional pautas importantes para o Brasil, como, por exemplo, reforma tributária, que pode afetar a vida de todo mundo, e nós vamos estar lá contra qualquer aumento de impostos no país, como a gente votou contra o aumento de números de ministérios, porque a gente entende que é desnecessário o inchaço da máquina pública, e como a gente vai estar lá para poder fazer votações importantes, como a gente votou, por exemplo, a favor da medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que a gente é a favor de um grande programa de habitação no Brasil. Portanto, existem nessa transição de governo muitas matérias que estão vindo e eu acho que temos um trabalho muito grande na frente para garantir a todos os brasileiros a não existência de retrocesso e também que a gente possa avançar naquilo que seja possível. É isso então, deputado. Quero agradecer, nós queremos agradecer a sua disposição, né, disponibilidade em nos atender nesse feriadão prolongado, conversar um pouquinho com a nossa audiência. Ficaram algumas perguntas para trás, mas eu espero que em outro momento o senhor possa, inclusive, estar aqui pessoalmente para conversar com a gente no estúdio da Capital FM. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigado a todos vocês, foi um prazer. Assim que for convidado, estarei aí presente, sim, para que a gente possa continuar esse bate-papo. Desejar a todos os cuiabanos, mato-grossenses, um ótimo feriado, um feliz final de semana, que todos possam aí se divertir com muita responsabilidade. Se beber, não dirija, né? E que possam aí curtir a família nesse final de semana aí, que é muito importante. Desejar então a todos tudo de bom. Muito obrigado e um feliz final de semana para vocês também. Obrigado.